Na Band FM, quem ama não esquece. É difícil, às vezes, se conformar com as opções e atitudes de uma pessoa. Mas, no final, todos nós somos indivíduos únicos e temos nossas próprias vontades. Então, o que resta é aceitar e respeitar sem fazer julgamentos. Porque cada um sabe o que sente. Cada um sabe o que passou e o fardo que carrega. A história que eu vou contar começa quando eu conheci a Fernanda. Eu não preciso nem me alongar muito, porque mesmo que eu fique aqui descrevendo a Fê por horas, eu nunca vou conseguir explicar. Não mesmo como ela é, o que significa para mim. O que eu posso dizer é que desde o primeiro dia, desde o primeiro olhar, o primeiro sorriso, as minhas palavras trocadas, desde o começo, eu soube que seria ao lado dela que eu passaria o resto da minha vida. A Fernanda era tudo o que eu procurava numa mulher. E muito, muito mais. E aí, por sorte mesmo, ela se apaixonou por mim também. Nós tínhamos os mesmos planos de construir uma família grande, uns 3 filhos. E eu não via a hora disso tudo acontecer. Eu então passei a trabalhar mais do que eu já trabalhava, para guardar dinheiro, ter uma reserva e me casar logo com ela. Além de ser uma pessoa linda por dentro e por fora, inteligente, engraçada, a Fernanda trouxe outra coisa muito importante para a minha vida: a caridade. Pois é, ela me ensinou a olhar para o próximo e a ajudar quem mais precisa. Por que você tá me olhando assim, Miguel? Por quê? Porque você é a melhor pessoa que eu já conheci. Sem exagero, às vezes eu nem acredito que você me escolheu, sabia? Eu te escolhi porque eu vejo muito mais em você do que você mesmo vê. Sabe, eu consigo enxergar o coração lindo, o coração grande que você tem. E é isso que eu mais gosto em você, é isso. Eu sei que você ainda vai me surpreender muito nessa vida, eu sei. Bom, o que eu posso dizer é que tudo aconteceu exatamente como eu sonhava. Eu me casei com a Fernanda e menos de um ano depois, a gente já estava esperando o nosso primeiro filho. Quando eu olhava para ela com aquele barrigão, primeira gravidez, eu me perguntava se eu merecia tanta felicidade assim. Estava dando tudo certo. Deus estava sendo bom demais. O nosso filho nasceu e com ele também uma mãe e um pai. Um filho vem para mudar tudo, tudo muda, né? Nosso relacionamento ficou ainda melhor. E nós, mais unidos. Ela vivia me elogiando como pai. Mas a verdade é que ela é que era incrível. A Fernanda tinha nascido para ser mãe. Isso era óbvio. Ela tinha uma dedicação, um cuidado, um jeito todo especial. Totalmente incansável. Eu posso dizer, sem exagero nenhum, que eu me apaixonei ainda mais pela Fernanda, pela nova Fernanda. 2 anos depois, nossa vida estava ainda melhor. As coisas no trabalho indo bem, nosso filho crescendo saudável, nosso casamento mais feliz do que nunca. Então, nós decidimos ter o nosso segundo filho. Tentamos por poucos meses e veio a notícia. A Fê estava grávida de novo. Deus tinha nos abençoado de novo. Mas logo veio um susto. A gente não esperava. Não era um bebê. Eram 2. 2. Pois é, gêmeos. A Fernanda estava grávida de 2. Olha, foi um susto. Um susto muito grande no começo. Mas a felicidade logo tomou conta. O plano era ter 3 filhos, né? A gente só não esperava que vinham os 2 de uma vez. Mas tudo ia dar certo, era uma bênção.
A gravidez dessa vez foi um pouco mais complicada. Durante muito tempo, a Fernanda teve que fazer repouso. E com uma criança de 2 anos em casa, você imagina, né? Era difícil. Mas eu me desdobrava, a família ajudava e tudo ia dando certo. Quando os gêmeos nasceram, foi uma emoção ainda maior. É que 2 ao mesmo tempo, não é? Quem já passou por isso sabe. A dificuldade para que tudo dê certo é muito grande. Porque você criar um não é fácil. 2 ao mesmo tempo? Puxa vida, a gente se desdobrou muito. Mas tudo deu certo. Tudo mesmo. A nossa família estava completa. 3 filhos. Era o que a gente sonhava. A correria era grande, viu? Mas mesmo com essa vida tão corrida, eu e a Fernanda nunca deixamos de lado uma parte importante da nossa vida. Fazer caridade. Visitar comunidades, levar comida, roupas. A gente quis também que desde cedo nossos filhos aprendessem como isso é importante. E foi em uma dessas visitas a uma comunidade que nós conhecemos o Patrick. O Patrick era um menino que na época tinha a idade dos nossos gêmeos, 4 anos. E por isso, tocou tanto a gente. Ele estava doente, com fome, com frio. O Patrick precisava ainda de uma cirurgia simples. Uma cirurgia para resolver um problema que ele tinha no estômago. Essa cirurgia deveria ter sido feita quando ele nasceu. Mas por dificuldades, ele acabou não fazendo. Eu não consigo parar de pensar naquele menino, Miguel. Que história triste, não? Ele é do tamanho dos gêmeos. Eu sei. Eu também fiquei muito tocado. Mas a gente pode voltar lá semana que vem, levar mais roupas, mais comida, o que ele precisar. Não sei não, amor. Eu queria fazer mais, sabe? Você viu como ele vive? O pai preso, a mãe tá viciada. Difícil, Fê, eu sei, mas como é que a gente pode ajudar? Não sei. Eu ainda não sei. Eu tô muito abalada. Na semana seguinte, lá fomos nós. Nós 2 e nossos filhos juntos. Levamos mais roupas, brinquedos, comida, remédios e conhecemos os outros 3 irmãos que o Patrick tinha. Olha, a situação das crianças era muito difícil mesmo. Naquela visita, eu vi várias vezes a Fernanda enchendo os olhos de lágrimas. A gente via a situação daquelas crianças, os nossos filhos ali junto com o Patrick, eles brincando, enfim. Foi quando a Fernanda perguntou para uma tia do Patrick se a gente poderia levá-lo para passar um dia na nossa casa. A mãe dele não aparecia por lá há dias. E era essa tia que cuidava dele como dava. Então ela deixou que ele viesse com a gente. Foi um dia maravilhoso, um dia que mexeu muito com toda a nossa família. No final de semana seguinte, tanto a Fernanda quanto nossos filhos quiseram voltar na comunidade para visitar o Patrick. Eu estava percebendo, eu estava vendo nascer ali uma coisa muito curiosa. Um laço estava se formando. E como as coisas não acontecem por acaso, alguns dias depois, nós descobrimos que tinha um processo de perda de guarda por parte da mãe de todos os filhos. Miguel, eu queria falar com você, mas eu não sei como é que você vai encarar essa conversa. Eu sei que nós já somos 5 aqui, mas meu coração tá implorando. Tá implorando. Eu quero adotar esse menino, Miguel. Eu tô apegada demais ao Patrick. Nossa, Fernanda, mas ele tem uma família, né? Ele tem as tias, tem os irmãos. Você sabe que a gente pode dar uma vida melhor pra ele. Ele precisa de cuidados médicos, ele precisa de atenção. A gente pode levar ele toda semana pra visitar os irmãos, isso não é problema. Mas, Fê, a gente não pode. Não é justo separar uma criança dos irmãos desse jeito. Eu nem acredito
no que eu vou te falar, mas o que eu tô pensando é que se a gente tiver que adotar, a gente tem que adotar todos. Tem que adotar os 4. Não sei, a gente dá um jeito, a gente pode dar conta, eu acho. Eu sabia, Miguel. Eu sabia que você era um homem incrível. Eu sempre te falei isso. Não foi um processo tão fácil. Mas a verdade é que, apesar das tias serem boas pessoas, elas não tinham condições de ficar com as 4 crianças. E um dia, nós conseguimos. Uma loucura, é verdade. Mas nós conseguimos a guarda provisória dos 4. Meu Deus do céu, pensa só. Nós já tínhamos 3 filhos e de uma hora para outra viraram 7. A gente não era rico, mas o que a gente conseguia proporcionar, eles nunca teriam onde estavam, nunca. A primeira coisa que a gente fez foi levar o Patrick para cuidar da saúde. Logo, ele fez a operação que precisava e foi tudo bem. Ele ficou 100% bem. As outras crianças também se adaptaram muito bem, a gente não teve problema nenhum. Quer dizer, claro que tinham brigas entre os nossos filhos, confusão na casa, desobediência, mas tudo é coisa de criança, né? Isso acontecia tanto dos nossos filhos adotivos quanto dos biológicos. As pessoas diziam que a gente era maluco, que era loucura o que a gente estava fazendo. Mas o nosso coração dizia o contrário. Dizia que era certo. Dizia que era o que tinha que ser feito. Por 8 anos, toda semana, a gente levava as crianças de volta para a comunidade para que eles mantivessem contato com as tias, primos e amigos. Na época, quando a mãe deles perdeu a guarda definitivamente, ela sumiu de vez. Mas depois desses 8 anos, de repente ela reapareceu. Reapareceu aparentemente livre do vício em drogas e disposta, segundo ela, a ser uma mulher melhor. E aí, nesse reencontro com ela, foi exatamente nesse reencontro que o Patrick, agora com 13 anos, nos pediu para voltar a morar com a mãe. Algo para nós inesperado. Foi um choque do tamanho do mundo. Com a gente, ele tinha tudo o que precisava. Carinho, amor, condições, roupas, brinquedos. Uma família é parte de sangue, outra parte de coração e muito, muito amor. Ele tinha tudo, mas não era o suficiente. Engraçado que só ele, que foi a primeira das crianças com quem a gente se ligou, só ele quis voltar a morar com a mãe. Nossos outros 3 filhos adotivos não quiseram ir embora. Mas ele sim. Ele sentiu essa vontade. Nós conversamos bastante, nós explicamos, mas ele estava decidido. A gente não tinha muito o que fazer. Nós sofremos. Nós sofremos muito. Eu sofri muito. Ainda mais vendo como a Fernanda e os nossos outros filhos estavam sofrendo com essa decisão e essa separação. Eu não sei, essa idade é complicada mesmo, né? Esse início da adolescência, isso mexe com a cabecinha das crianças. E apesar de estar doendo muito em todos nós, eu tento entender o lado do Patrick, sem julgar, sem fazer julgamento. Alguns amigos nossos até ficaram com raiva. Disseram que ele é um menino ingrato. Mas a verdade é que o Patrick é só uma vítima. Nenhuma criança deveria viver sem o afeto, carinho e cuidados dos pais biológicos. Por mais que eu e a Fernanda tenhamos nos esforçado, talvez para ele não tenha sido a mesma coisa. Talvez seja por isso também que tantas pessoas adotadas, uma hora ou outra, querem saber da sua origem. Talvez esses laços de sangue sejam tão fortes que nenhum outro amor consiga suprir. E Deus sabe como nós tentamos. O Patrick era muito pequeno quando veio morar com a gente. Ele mal se lembrava da mãe. Mas quando ele se encontrou com ela, ele sentiu essa necessidade, essa vontade de conhecer, de estar perto dela. Desde que ele voltou para a comunidade, a gente tenta ligar, mandar mensagem, convidar para vir aqui em casa.
Nós até vamos lá. Continuamos levando os nossos outros filhos, mas não adianta, ele não quer voltar. E eu seria mentiroso se dissesse que eu não espero que uma hora ele decida voltar. Eu quero sim. Quero e quero muito. Eu sinto muita falta dele. Por incrível que pareça, ele é o que mais se parece comigo, o único que torce para o meu time. Mas eu acho que todo pai, no fundo, só quer uma coisa: a felicidade do seu filho. Talvez até seja uma fase. Talvez ele precise ficar um pouco com a mãe biológica. A gente não julga, mas a gente sofre. A Fernanda até entrou em depressão. Mas a gente vai se ajudando, a gente vai seguindo, cuidando de longe, ajudando como pode e esperando. Esperando porque se um dia ele resolver voltar, ele tem que saber que todos nós estaremos aqui, de braços abertos, esperando muito por ele.